E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo. Hoje estou aqui para iniciar um novo projeto com vocês. Esse projeto veio junto com a ideia da Rocket City, tá bom? Do Bora Codar, que são desafios semanais, é, desafios diversos, tá bom? Que eles vão criando para a questão do aprimoramento em si, do desenvolvedor, tá bom? Como a Rocket City é uma escola de desenvolvedores, eles criaram esse projeto para ajudar os alunos dele, tá bom? E essa ideia, e a ideia que eu andei pensando para poder criar essa série de vídeos que eu vou estar produzindo nas próximas semanas, é no intuito de ajudar também o pessoal a conhecer uma outra, as outras stacks em si de front-end. Como no Rocket City eles utilizam a stack React para front-end, eu pensei em fazer esses vídeos utilizando o Vue, né? Que é a stack que eu trabalho atualmente, para estar passando conhecimento básico, né? Como utilizar as ferramentas básicas do Vue, como o roteamento em si para acessar as páginas, como consumir rotas do back-end, que são assuntos futuros que podemos ir aprimorando. É, como são desafios semanais, o meu objetivo é criar um projeto para agrupar todos esses desafios, né? Colocar talvez um login no futuro, né? Tem várias ideias que a gente pode estar aprimorando nesse projeto. Bom, para começar então, para colocar a mão na massa, se vocês quiserem fazer comigo já também, caso vocês tenham interesse, né? De estar aprendendo o Vue, eu recomendo fazendo passo a passo comigo. Bom, para ver, para começar, aqui no site da Rocket City eles liberam, né, o desafio, e junto do desafio que eles explicam que o desafio da semana passada que foi lançada é o card de produto, né? E passa a tela em si que eles querem que, que seja feito. E passa também o material complementar, que é um arquivo do Figma, que eu já baixei. É onde tem os templates, né? Das telas que eles querem que faça. Então, aqui tem tudo. A gente pode estar baixando as imagens, os ícones. Eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse download, colocar no seu projeto, tá bom? Mas para isso a gente precisa primeiramente criar em si o projeto, né? E para isso eu vou estar utilizando o Vite, que é um build tool de front-end. Ele, ele cria os arquivos padrões de cada framework, tá bom? Então ele tem para Vue, ele tem para React, ele tem para projeto Vanilla, que é o HTML e CSS, né? Então ele cria um scaffold, né, com os arquivos que, que são necessários, né, para rodar de cara já o framework em si. Bom, então, para criar o projeto com Git, é só ir no Get Started e vir aqui embaixo e tem o comando npm create git latest. Então, a gente vem aqui, pode criar uma pasta qualquer. Então, aqui, é, já só ajeitar aqui, documentos, YouTube, beleza? Aqui roda o npm create git latest. Quando nós rodamos esse comando, ele pergunta, pode ser que ele faça uma pergunta para instalar o vit@latest. Como eu já uso o Vite há algum tempo, ele já tem baixado, ele já caiu direto no project name. E nessa pergunta, é só você
colocar o Y, né, que é yes em si, e dá um enter, ele instala, depois cai nessa mesma pergunta que é a minha, tá bom? Então aqui, eu vou criar o nome do projeto, né, que é Rocket City Challenges, que são os desafios que a gente vai estar fazendo. Challenges, view. O view é o framework, daí ele pergunta se eu vou utilizar o JavaScript ou TypeScript, tá bom? Então aqui nesse projeto eu vou estar utilizando TypeScript. Então ele já cria e ele fala pra gente acessar o CD Rocket City Challenge, rodar um npm install e o npm run dev. Eu vou dar um. Eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui e vou clicar aqui e arrastar para o centro. E o VS Code já entra na pasta em si, direto. Eu posso fechar esse Get Started, dar um Ctrl crase aqui, ele abre o terminal. Vou dar um npm install. Vale ressaltar que a série de vídeos que eu estou fazendo, como eu não tenho muita experiência nesses vídeos, e querendo ou não, eu não sou um dos melhores assim desenvolvedores em questão de ensinar para vocês, tá bom? Eu vou ser meio direto ao ponto na hora de estar criando o projeto em si, tá bom? De qualquer coisa, alguma dúvida, pode estar mandando um comentário aí. Eu vou tá te respondendo, tentando te ajudar, tá bom? Na sua dúvida. Bom, aqui então eu já rodei o npm install. Ele fala para rodar o projeto, npm run dev, roda o projeto. Dá um Ctrl clique aqui e já cai nessa tela que é criada assim que a gente baixa, assim que a gente inicia com o Vite, tá bom? Ele cria essa telinha inicial. Você pode estar testando, ele fala algumas coisas, mas aqui eu não vou estar utilizando isso, eu vou apagar tudo isso, tá bom? Então, essa página a gente pode estar encontrando aqui no SRC e tem esse app.view. Então, aqui tem as imagens que está sendo utilizada. Se eu apagar essa primeira, ele vai apagar o, essa imagenzinha do Vite aqui, tá bom? A gente vai apagar aqui. Opa, ele some. Então, como a gente não vai utilizar, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar o Hello World. E aqui tá com a página em branco em si. A página não tá branca por conta que tem algumas estilizações que vêm por padrão. Então, se eu dar um Ctrl A, selecionar tudo e apagar, ele fica totalmente branco, tá bom? Caso eu queira testar se está funcionando, se eu colocar, por exemplo, um H1 escrito Hello World, ele escreve aqui Hello World, então está funcionando. Bom, vou apagar aqui. Aqui tem um componente Hello World que eu não vou estar utilizando, então eu posso apagar ele em si. E aqui o primeiro passo para a gente estar resolvendo esse desafio da Rocket City dessa semana é estar baixando os assets em si, que seriam as imagens que estão sendo utilizadas aqui nesse projeto. As imagens que estão sendo utilizadas é essa imagem de sofá e os íconezinhos de 360 e o X. Então, eu vou estar baixando essas imagens, tá bom? Vou conferir se está no local certo, YouTube. Vou colocar direto no public aqui, tá bom? E vou colocar a imagem de sofá. Beleza. Baixou a imagem de sofá. Aqui a gente seleciona 360, export. Vou colocar icon 360, o nome. Enter, baixou. E o ícone de close. Beleza? E icon close. Beleza. Então, a gente tem
os assets que a gente precisa, né? E o segundo passo que eu faço quando eu pego um projeto é verificar a fonte que está sendo utilizada aqui na página. Então, clicando aqui no texto, aqui no Figma, né? Tem essa aba text que mostra todas as informações do texto. Essa primeira informação é a fonte family que está sendo utilizada. Então eles estão utilizando a fonte family Lato nesse texto aqui. Clicando nesse título, podemos ver que é outra fonte family, é a Crimson Pro, beleza? Mas aqui a maioria dos textos está sendo utilizada Lato. Então vai ser a nossa fonte family principal dessa página, tá bom? Eu vou deixar ela setada para tudo e somente no título eu vou mudar, tá bom? Bom, primeiramente temos que baixar aqui a fonte, tá bom? Então é só pesquisar Lato fonte. Já aparece, eu já tinha pesquisado antes. Então aqui ele mostra o exemplo da fonte family, tá bom? Um exemplo em um texto real. E a gente vai baixar somente o light e o regular, que está sendo utilizado ali. Aqui, o Google em si disponibiliza esses links e use on the web. Eu sempre pego esses links mesmo e coloco aqui no index.html. É só jogar aqui. Vou dar uma indentada, beleza? E a outra fonte que falta é a Crimson Pro. Crimson Pro está sendo utilizado somente a semi-bold e remove. E eu vou copiar somente o último link, por conta que os dois primeiros aqui nesse exemplo a gente já colou lá no nosso projeto, que são esses dois aqui, tá bom? Então, só vou colar esse último aqui. Já tenho as duas fontes disponíveis para a gente utilizar, né? Então aqui a gente já setou tudo, já colocou as imagens, já colocou a fonte certa. Então agora é fazer a página em si, tá bom? Então vamos fazer o HTML da página e eu vou criar uma section com ID Products Page. Products Page. E aqui dentro eu vou dividir ela em duas caixas. Então, aqui vai ter duas caixas, tá bom? Duas divs. Uma div vai ser o left side. Esse aqui vai ser right side. Beleza? Bom, qual que é a minha ideia? A minha ideia como podemos ver, nesse lado esquerdo tem o sofá e o ícone, e o lado direito tem os textos. Então eu vou separar a página em dois quadrados, esse quadrado da esquerda e o quadrado da direita. E é isso que eu fiz aqui, tá bom? Bom, aqui então na estilização, coloquei o Products Page. Estou utilizando o Display Grid para isso, tá bom? Display Grid, Grid Template Columns, que cria as colunas. Eu uso o repeat para estar repetindo as configurações. Então, eu quero repetir duas vezes, que é duas colunas, um FR. Esse 1FR é para utilizar o tamanho total que tem disponível. Então, se a gente voltar aqui não dá para ver nada, é só como exemplo, eu pegar aqui e colocar no left side background color red, right side eu colocar um background color de blue, por exemplo, não aparece nada, né? Por conta que está faltando uma altura aqui nesse Products Page. Então eu vou setar a altura de 100 VH, que é o tamanho total da tela que a gente está vendo. Então agora a gente pode ver e pode perceber também que tem uns paddingzinhos. Então ao inspecionar isso aqui, se a gente vir aqui certinho, a gente pode ver que está sendo esses paddings
setados aqui em cima. Então está sendo setado no HTML. Como que a gente retira isso? Está vindo direto do nosso browser essa configuração, tá bom? Então a gente pode vir aqui no Styles, usar o seletor asterisco, que é o seletor global do projeto, então ele vai selecionar tudo. E a gente vai tirar essa margem, vai tirar o padding e vai colocar um box sizing de border box. Essas configurações aqui é chamada de reset da página em si. Uma configuração para resetar as configurações, beleza? Então aqui, voltando para a página, podemos ver que não tem os espaços em branco, tá tudo certinho. E temos agora as duas caixas que eu estava comentando com vocês, né? A separação do conteúdo. Bom, aqui como vocês já viram a separação, já ficou mais visual, eu vou comentar aqui. Deixou em branco. E eu vou colocar o background color que está lá no Figma. Beleza? É só clicar aqui. Escolhe a cor. Eu cliquei aqui no fundo da tela e já veio a cor que está sendo utilizada aqui no fundo. Então eu cliquei em cima dela, copiei, coloco o hashtag, coloco ela, salvei e aqui já está a cor que estava aqui que tá aqui no desafio, né? Bom, qual que é o próximo passo? A gente então vai criar a parte da esquerda da página, que é o sofá e o ícone, tá bom? Para isso, a gente vai colocar em si é, o conteúdo, né? Então aqui eu vou colocar a imagem já, que vem do public, então do ponto barra public, ou posso também colocar o public e colocar o sofá.png. Salvando isso, aqui ele fala, o próprio Vite fala, em vez de utilizar o barra public, a gente pode utilizar somente o barra sofá, que ele já identifica no public. Beleza? E aqui a gente coloca a imagem do ícone, que é o barra icon 360.svg, né? Por isso que não apareceu, svg. Bom, voltando aqui para a página, podemos perceber que já tá as duas imagens, né, que a gente queria. Agora, como a gente já tem as duas imagens, só é isso do lado esquerdo. Falta o quê? Falta a gente centralizar no meio e, e centralizar somente, tá bom? Então, eu vou pegar esse left side aqui e vou fazer as configurações dele. Então, para isso, eu coloco um display flex, um place items center e um justify content flex end. O que que faz isso? Ó, já podemos perceber que ele está no centro. Tá? Aqui, então, nas configurações do left side, o display flex deixa ele flexível, né, para fazer as alterações. Esse place item center, ele deixa ele no centro vertical da página. Então, se eu tirar ele fica em cima, né? Eu colocando place items, ele fica no centro da página. Esse flex end, ele coloca o conteúdo no final, até o final do espaço que ele tem disponível. Então, se eu tirar ele vai voltar para o início. E aqui eu colocando a flex end, ele deixa bem na extremidade da caixa que a gente tinha criado aqui do left side, né? Que a gente separou. Então, o que está faltando aqui? Está faltando a gente colocar
esse ícone na parte de cima, na parte de cima aqui do sofá. Então ele tem que ficar nessa posição aqui, tá bom? Beleza. Então para isso, temos aqui, eu vou colocar um. Posso até apagar esse áudio que não vai ser necessário agora. Só a imagem aqui mesmo. E aqui, eu vou colocar nessa div, eu vou colocar uma classe de. Vou colocar image aqui, por exemplo. Beleza? Aqui, vou pegar esse left side image. .image. Vou colocar um position relative nele. E aqui nesse left side .image image last child. O last child é esse ícone aqui, que é o segundo. Eu vou colocar uma position nele absolute right 60px. E vamos ver o que acontece. Eu vou colocar um top 0 também. Aqui, ó. Ele já está posicionado aqui em cima do sofá. Então, por enquanto, o nosso CSS do lado esquerdo está pronto, tá bom? Então, vamos fazer a parte da direita, que seriam os textos e o botão em si, beleza? Então, vamos vir aqui no código. Right side. O que tem nesse right side? Tem o conteúdo, né? Então a gente vai fazer a mesma padronização. Vou criar uma div aqui para colocar os conteúdos. Vou colocar uma classe de content nela. E vou colocar primeiramente o código. Vou colocar os textos em si, tá bom? Então vou vir aqui no Figma e vou estar copiando esses textos. Vem aqui, colo. Aqui, como é um título, eu vou colocar o H1. Copiando ele, colo. Aqui eu posso colocar um span ou um P também, pode ser o P. Aqui, beleza. E aqui tem um botão. O botão é adicionar a cesta. Adicionar a cesta. Aqui então, voltando para nossa página, podemos ver tem o código, tem todos os textos, né? Mas não está estilizado do jeito que a gente gostaria. Então, para isso, a gente tem que ir para a parte da estilização, né? Para isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no left side. Eu vou colocar. Eu vou vir aqui no right side. Eu vou colocar o display flex e o place item center. Então, com isso, ele colocou no centro isso aqui. O segundo passo é colocar os espaçamentos. Como que eu vejo o espaçamento aqui no Figma? Que é bem fácil. Você no Mac em si, você clica no Option, ele mostra o espacinho que tem de cada item. Então, se eu vim aqui no código, tá vendo que tem 12 espaços? Então, eu vou pegar esse título e vou colocar uma margem em cima e embaixo de 12px, beleza? Então, aqui no right side, tem o content e tem o H1. Então, eu vou entrar no right side, content, H1, e vou colocar uma margem de 12px em cima e embaixo e 0 nas laterais.
Então podemos ver que ele tomou um espaço já, né? Ficou um espaço. Aqui, como que funciona essas marcações? Podemos também colocar, para deixar mais visível para vocês, colocar uma margem top e uma margem bottom de 12px e dá o mesmo efeito, tá bom? Mesma coisa. E nesse H1, podemos ver que, como eu havia dito, né, ele utiliza uma outra fonte family que é a Crimson Pro. Então aqui eu já vou aplicar ela, colocar a fonte family Crimson Pro sans serif. Para verificar isso, podemos entrar também aqui no Crimson Pro. Ele já fala como que é para ser feito. Então ele fala que a serif aqui é de segunda opção, tá bom? Então vou deixar serif do jeito que o Google indicou. E falta uma coisa muito importante. Falta eu setar a fonte family padrão que eu falei para vocês, que seria a Lato, né? Então vem aqui no Products Page, que é o global aqui do componente. Coloco aqui a fonte family. Coloco sans serif aqui, que eu tinha lembrado, mas vou mostrar depois. Coloca Lato. E já podemos ver que mudou bastante coisa. Mudou a fonte do texto em si, né? Beleza. E só para mostrar para vocês, lá, na hora que eu adiciono o lato aqui, adicionei o lato, ele fala que é sans serif, tá bom? Por isso que eu coloquei a sans serif lá. Beleza. Já colocamos a fonte family certa, né? Agora falta corrigir a font size. Então, aqui no Figma, ele fala que é font size 32 e ele fala que o font weight dele é o semi-bold. Então, para isso, a gente vem aqui no H1 de novo, coloca o font size dele de 32px, coloca o font weight dele de 600, que é o semi-bold em si. Caso você tenha dúvida qual número que é, né? Pode vir aqui na fonte em si. Ele mostra. Aqui eu tô na lata, vou voltar para Crimson Pro. Crimson Pro. Ele fala aqui do lado dos nomes o número. Então aqui no semi-bold ele fala que é o 600. Então é só colocar o 600 lá que está aplicando o semi-bold, beleza? Então vamos comparar aqui com a nossa tela. Temos as configurações do título. Aqui temos que configurar esse texto em cima, que é o código. Ele está falando que é light e está falando que é 10px o font size dele. Então aqui eu vou copiar essa linha para colocar o P e eu vou colocar first child, que é o primeiro P. Aqui eu vou colocar font size 10px, font height 300, que é o light, e seria somente isso. Aqui eu não coloquei o font family porque já está aplicado aqui globalmente na linha 29, tá bom? E aqui eu tenho que colocar também last child, que é esse 4000 aqui. Então ele fala que é a fonte regular e font size 16. Então é 16 aqui, 16 e regular é 400. Voltando na nossa página, podemos verificar aqui que já está menorzinho, tá bom? Aqui pode haver, podemos verificar que não fica idêntico, tá bom? O tamanho, por conta que é uma outra dimensão de tela que está sendo feita aqui, tá 875 por 498, daí fica um pouco menor.
a gente pode colocar aqui também, tá bom? Só vir inspecionar, clica nesse mobile aqui e coloca a dimensão que está aqui, que é 875 por 498. Então, aqui já fica um pouco mais parecido com o que está no Figma, né? Espaçamento, as coisas certinhas, beleza? Então, tranquilo, então. Aqui, uma coisa que faltou é colocar a cor das fontes, né? Então, venho aqui, pego aqui a cor e posso pegar esse P em si e colocar aqui para aplicar nos dois P's, que é essa cor de 271A45. Ele aplicou a cor. Beleza. Aqui só falta então as estilizações do botão, né? As estilizações do botão a gente pode fazer de uma maneira bem simples. Clica aqui, clicando aqui ele já seleciona o botão e você vem no inspecionar, ele passa todo o CSS que foi utilizado aqui. O que é importante para nós nesse caso? O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esse border radius e esse border. Então, vindo aqui para cá, para baixo, né? Coloco o right side, side.content, button, e coloco essas duas configurações que copiamos do Figma e vamos ver o que acontece aqui. E ele já cria a border e já deixa redondinho. O que falta agora? Falta colocar o padding do texto para essas extremidades. Então ele está falando que tem um espaçamento interno de 16 em cada lado e 8 em cima e embaixo. Então a gente vai fazer esse espaçamento interno. O espaçamento interno é feito com padding. Então, em cima e embaixo é 8px, né? E dos lados são 16. Então aqui voltando, ó, ele já está com espaçamento, né? Agora temos que trocar esse background. Como o background é da mesma cor do background da tela em si, a gente pode setar o background do botão como transparente. Porque ele fica transparente, pega o background da tela em si e fica com a mesma cor. Perfeito? Beleza, então. Temos aqui as estilizações, só falta o espaçamento agora desse botão. Voltando aqui, clica nesse centro, vem aqui e vê que aqui tem uma margem de 20. Então é só chegar aqui no botão e colocar uma margem top de 20px. Então aqui ele tá terminamos em si a tela, né? De acordo com o que está aqui no protótipo do Figma. O que falta agora é a parte que entra o JavaScript em si, né? Então, se a gente poder ver aqui, tem uma nota falando que ao clicar no botão 360, a página deve exibir uma das duas opções. Opção 1, trocar a imagem estática pelo GIF, disponibilizado no link. Ou opção 2, trocar a imagem estática por modelo 3D que possa ser navegável ao arrastar o mouse. Então, no começo, a gente vai fazer essa opção 1, tá bom? Por ser mais rápido, mas podemos, talvez, depois fazer essa opção 2. Daí vai de vocês, caso vocês queiram, só deixar aí no comentário, né? Que a gente pode estar fazendo isso.
Então, de começo eu vou estar baixando esse GIF que vai ser utilizado, né? Fazer o download dele. Sofá, bora codar. Eu vou colocar ele aqui no public, junto com os outros assets. Eu vou deixar somente sofá.gif. Vou tirar isso aqui. Que paguei, fechei algumas abas que eu não estava utilizando. E agora é só fazer a troca ao clicar esse botão. A gente pode perceber também que ele troca o íconezinho de 360 para o close, né? Então, beleza. E para dar início a isso, né? Temos então que colocar uma função de clique no ícone. Então, aqui vai ter uma função de clique que vai ser de alternar o alternar entre GIF e a imagem em si. Então eu vou colocar método, colocar change state, que é o mudança de estado entre imagem e GIF. Criar essa função aqui no script, change state. Change state. Aqui no change state, eu vou colocar o produto em si que vai receber. Para isso, para fazer mais sentido para vocês, né? Vou importar algumas coisas do próprio view. Só vai ser utilizado por enquanto esses dois, né? Aqui, então, a gente vai criar um objeto reativo que chama produto. Vai ser reactive. E no reactive a gente coloca o image, que vai ser true. Então ele vai começar com a imagem primeiramente. E no change state, eu vou colocar product.image recebe o inverso dele. Então toda vez que eu clicar aqui, ele vai estar mudando o product.image. Então quando ele está true, ele recebe false. E quando ele está false, ele recebe true. Tá bom? Então ele vai ficar alternando os estados dele. Beleza, então. Aqui, o próximo passo é colocar esse SRC em variáveis, tá bom? Então ele tem que ser dinâmico, né? Então ele não pode estar aqui estático. Para isso eu vou colocar o bindzinho do view, que é esses dois pontos aqui, que é para bindar, fazer um bind com uma variável que a gente vai criar aqui no script. Então primeiramente eu vou bindar o ícone. Vou colocar o icon aqui. Vou criar uma variável chamada icon, const icon f. Aqui eu vou colocar o caminho padrão dele, barra 360.svg. Icon 360. Beleza. Aqui então, no change state, ele tem que mudar também o ícone. Então o icon.value, quando a gente utiliza o ref, ele cria um objeto. E para acessar o conteúdo, né, que esse ícone 360, a gente tem que colocar um ponto value, que é o valor em si que tá no objeto, beleza? Então aqui no icon.value ele recebe o que? Ele compara, ele faz uma comparação se o icon.value é igual ao barra icon 360
.svg. Se ele for, ele recebe o close icon. O icon close, não. Na verdade, icon close svg. Se não, ele recebe o icon 360. .svg. Aqui então eu vou colocar o icon. Aqui na verdade já está com icon, né? Ele vai dar erro por conta que não existe esse barra sofá.svg. Bom, então a gente já está alternando os produtos, né, entre true e false. Então a gente falta colocar o caminho da imagem, tá bom? Para isso, eu vou estar criando um product image, que é uma variável computada utilizando o computed do próprio view. Aqui eu vou retornar para ele se o product.image for true, ele vai retornar o sofá.svg. Se não, ele vai retornar o sofá.if. Então aqui ele vai fazer vai deixar dinâmico. Então vamos testar aqui como que tá. Vou clicar. Opa. Então podemos ver que o GIF tá aqui na imagem. Vou até tirar aqui. O GIF tá aqui. Só que ele tá muito grande, né? Ele tá jogando todo o conteúdo pro lado. Então a gente vai ter que setar um tamanho para esse GIF para ele ficar, para ele não atrapalhar. Então, se a gente vir aqui, clicar aqui, podemos ver que o width está 449. Então, se a gente setar esse width 449, eu acredito que dê certo. Que dê certo, ele fique com o tamanho certinho. Então, se a gente vir aqui no Class Image, vamos definir um width de 449 e ver se resolve esse problema. Clicou aqui, não resolveu, né? Então vamos inspecionar esse aqui. Vim aqui, sofá.gif, tá o width 449 aqui. E se a gente colocar aqui dentro, 449 px. Aqui, ó. Então aqui ele já resolve. Então tem que ser dentro do image na tag img. Beleza. Tornando aqui. Vamos colocar o left side do image img width de 449 px. E já muda até o ícone, né? Então, para isso, eu vou colocar o first child para ser só no primeiro image. Então, aqui ele já fica certo. Então, ao clicar no 360, ele muda para o GIF. E ao voltar, ele fica estático, tá bom? Então, aqui já está funcionando o que foi proposto no desafio. Caso vocês queiram, a gente pode estar fazendo a segunda opção, tá? Eu acredito que esse vídeo já se estendeu um pouco. Mas é isso para o primeiro desafio. Durante a semana, eu vou estar lançando também alguns vídeos para a gente separar em componentes os desafios, tá bom? Então a gente vai estar fazendo o roteamento, vai fazer uma nave bar para ir navegando entre os desafios, beleza? Mas é isso. Então, pessoal, eu agradeço a quem está aqui até agora assistindo. Se vocês puderem curtir, compartilhar, enviar para alguém que tenha interesse em aprender o Vue, para poder estar acompanhando aqui a série de vídeos que eu vou estar produzindo, seria muito interessante, beleza? Muito obrigado a todos e falou!